Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já pronto para focar cada vez mais em Cristo Jesus e permanecer em Cristo Jesus. Estamos em capítulo 3 do livro 1 João. E João continua levando esse povo de volta para Jesus Cristo, para livrar eles de ensino falso. Eu queria começar lendo em versículo 1. A gente já falou isso ontem, mas eu queria que você prestasse atenção na maneira que João nos identifica como filhos do Pai. E isso é muito importante, essa ideia que somos filhos de Deus, porque Cristo Jesus nos permitiu ter essa responsabilidade e esse direito e essa alegria de sermos chamados filhos de Deus. Depois João vai falar sobre pecado e é extremamente importante a gente compreender o que significa pecado e o fato que o cristão não deveria manifestar mais a natureza do pecado. É muito, muito bonito na maneira que ele fala para a sua comunidade aqui. Vejam, primeiro versículo, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança de ter esse DNA da família de Deus, purifica-se a si mesmo como ele, Jesus e o Pai, é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A linguagem do apóstolo João e a firmeza dele nos liberta de confusão. Ele simplifica as coisas para nós. Ele é muito sim, sim e não, não. Deixa eu explicar na maneira que eu entendo isso e na maneira que eu uso quando eu estou discipulando outras pessoas, algumas coisas que ele está trazendo para a gente viver a nossa vida em paz, em descanso e de uma forma eficaz. Primeira coisa, um fato, não podemos fugir do nosso DNA. Lembra-se disso na espiritualidade. Quando a gente nasceu, aqui entramos no mundo, a gente entrou no mundo com DNA de pecador. Nascemos no mundo que jaz no maligno. E se lembra de Nicodemos, em capítulo 3 de João, quando ele procurou Jesus, ele disse, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus disse, você precisa nascer de novo. O DNA original de cada um de nós não é o DNA da justiça. Fomos criados na imagem de Deus, sim. Mas o DNA do pecado afetou a maneira da gente tentar viver e a gente tem que ter leis e essas leis manifestam para nós onde e como o amor, contra quem o amor está parando. Então, quando João fala que somos filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus e sabemos que agora nascemos de novo, porque ele ouviu Jesus falando isso para Nicodemos. Ele está dizendo assim, seu novo DNA é DNA divino. Vocês nasceram de novo, agora seu DNA é o DNA
que pode viver de uma forma justa. Justa. Agora é interessante quando ele fala pecado é transgressão à lei. O papel da lei no Antigo Testamento não foi para salvação. Também não era uma maneira do pecado ser tirado ou curado. A lei simplesmente nos ensinou como o amor para entre nós. A lei descreve como e quando e contra quem nosso amor parou. Se eu matar alguém, se eu mentir para alguém, o amor parou. Se eu cobiçar algo que não é meu, o amor parou. Se eu maltratar meu vizinho, o amor parou. Então, a lei não cura, a lei ilumina para nós a nossa própria fraqueza. E nessa luz a gente percebe que aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, aquilo que não quer fazer isso aqui a gente faz. O apóstolo Paulo chamou isso de sofrimento ou miséria. Agora aqui o apóstolo João, dizendo que somos de fato filhos de Deus, significa que o DNA da justiça agora vive em nós. Então é totalmente incoerente a gente alegar que somos de Deus e a gente continuar pecando de uma forma habitual. Antes, João já nos informou que a gente pode pecar ainda, a gente pode ainda manifestar essa tendência de parar do fluir do amor. Mas quando a gente peca como cristão, o nosso DNA rejeita. Nosso DNA dentro de nós fica em alerta. Isso não sou mais eu não quero viver isso. Por exemplo, ontem nos cultos da comunidade IBM Alphaville aqui em São José dos Campos, eu preguei nos 2 cultos, de manhã e à noite. E no fim da minha pregação sobre liberdade em Cristo, eu perguntei para a congregação: quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais maltratar ou machucar um outro ser humano? Eu falei, levanta a mão. E foi 100%. 100%. Por quê? Eu estava apelando para o DNA dessas pessoas. O cristão não quer pecar. E o cristão não pode mais pecar de uma maneira habitual. E se alguém fala que é uma pessoa cristã, e ela totalmente abandona a responsabilidade de ser uma pessoa que vive pela fé, e o justo vive pela fé, então você sabe que a pessoa está mentindo. Atrás de mim tem lindas orquídeas. E eles não estão resistindo o DNA. As plantas não pecam. Eles não quebram a lei. Elas estão vivendo exatamente o DNA que Deus deu para elas. Como é que eu queria ser tão lindo como essas flores? E eu posso manifestar a glória de Deus se eu permanecer no meu novo DNA, que é Cristo em mim, a esperança da glória. Agora, essa nova capacidade de sermos chamados filhos de Deus, ele está dizendo aqui que qualquer pessoa que tem esse DNA de Deus, ela vai revelar justiça. Talvez não perfeitamente, mas continuamente ela vai expressando perante as pessoas esse DNA. E quando ele fala para essas pessoas, aqui nesse trecho, ele não está condenando elas, ele está dizendo, deveria ficar claro para vocês que quando você vê uma linda flor, orquídea, por exemplo, você sabe que está funcionando como deveria funcionar. Por isso tem esse destaque na minha sala de estar, porque ela está manifestando a glória de Deus. Agora, se eu alegar, se eu confessar que Cristo habita em mim, então eu sei
que esse fruto do Espírito pode se revelar na minha vida. E se eu, de repente, quebrar uma lei e eu fico sabendo, puxa, eu parei o fluir do amor, eu deveria confessar isso e voltar a viver o meu DNA, porque meu DNA é DNA do Filho de Deus. Eu não posso fugir do DNA dos meus pais. Você não pode fugir do DNA dos seus pais biológicos. Você vai revelar o DNA dos seus pais biológicos. Mesma coisa, a verdade, que quando você nasce pelo Espírito de Deus e você agora sai das trevas e vive na luz, você não vai pecar de uma forma habitual. Você vai, de vez em quando, parar de amar. Mas imediatamente seu DNA espiritual está dizendo para você, isso não é você. Verdadeiramente, esse comportamento não combina com você. Aí você confessa o pecado e você começa a viver uma vida justa. Como ele falou, você vai se purificar. Agora, se purificar não significa ter que nascer de novo. Não, uma vez que você nasceu de novo, Deus abriu seus olhos, Deus habita em você e agora você tem que aprender a permanecer em Cristo. Então, tem 2 fatos para você meditar. Não podemos fugir do nosso DNA. Se seu DNA é Cristo em você, você já nasceu de novo, então viva o DNA de Jesus um dia de cada vez e Ele vai te dando graça suficiente para um dia de cada vez. Segunda coisa, não precisa fugir da realidade. Essas plantas que estão aqui atrás de mim estão vivendo na realidade desse mundo como esse mundo é. E sem medo, eles estão mostrando beleza que atrai a atenção de qualquer pessoa. Você pode também revelar a glória de Deus neste mundo sem modificar o mundo. É isso que João está dizendo, pelo menos é assim que eu entendo. Então, quando eu estou disciplinando alguém, eu digo assim, você tem o DNA agora da justiça. Pela fé, um dia de cada vez, receba a graça de revelar a beleza da justiça, que é um amor contínuo. Eu acho isso lindo, lindo, me motiva todo dia. Pense nessas coisas. Amanhã falar um pouco mais sobre mais alguns versículos, onde João, da maneira correta, sim, sim, não, não, ele faz a gente enxergar que aquele que permanece em Cristo tem DNA que vai ser perfeitamente capaz de aparecer aqui no mundo como justiça, que é o amor que não para. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.